Olá, meninas! Cá estamos nós com mais uma história para aqueles meninos que ficaram em casa e que se portaram bem. Portanto, hoje a nossa história chama-se O Cientista Louco. Foi uma história que elaborei para vocês e, como acabei de escrever, tem que ler, porque ainda não memorizei. É como sempre. E então, nesta minha história, eu falo de uma família de coelhos, que é a família Cenourinha. Por isso é que nós hoje temos cá um coelho e uma coelhinha, que são a família Cenourinha. E temos também, como não pode deixar de estar, o nosso amigo Rex, que cumprimenta a todos. Olá! E então vamos dar início à nossa história. No reino do sorriso, as crianças estavam de férias da Páscoa. Não havia aulas e elas brincavam no parque umas com as outras, nos escorregas, nos balouços, jogando à bola, à apanhada, sempre debaixo do olhar atento dos seus avós. Os pais trabalhavam, por isso elas ficavam ao cuidado dos avós e família que os levavam a passear pelo reino do sorriso. Mas por ali também vivia o Anastácio, a quem chamavam de cientista louco. Este vivia isolado de todo o mundo, sempre metido em casa num dos quartos que ele dizia ser o seu laboratório. Mas sempre sabia o que se passava no reino, porque volta e meia espreitava pela janela. A verdade é que fazia algumas misturas, colocando um pozinho aqui, um pozinho ali, mas nada que fosse para além de uns simples corantes de culinária, indefensivos, mas que faziam com que ele se sentisse um grande cientista. Por vezes os habitantes do reino pareciam esquecer que Anastácio vivia por ali. Muito mais agora na altura da Páscoa. Quem se lembraria de Anastácio? Isso revoltava-o e deixava-o furioso. Os habitantes da aldeia só pensavam na Páscoa e na família Cenourinha, uma família de coelhos que tinham uma fábrica de chocolates e que faziam os tão deliciosos ovos da Páscoa. As crianças adoravam a Páscoa, gostavam de ir procurar com a sua família os ovos escondidos nos jardins do palácio do rei Eduardo, logo pela manhã no domingo de Páscoa. O cientista Anastácio não gostava nada que eles dessem tanta atenção assim à família Cenourinha. E nenhuma a ele. E decidiu fazer alguma coisa para que eles não pudessem procurar os ovos de chocolate no jardim do palácio. E meteu-se no laboratório e pensou: como não poderão procurar os ovos? Só se estiverem doentes. E pensou em criar um vírus. E pó, mais pó, um pouco de lixo, mais um pouco da poluição da atmosfera, tudo dentro do tubo de ensaio, misturou e zás! Anastácio criou o vírus mãozinhas sujas, um vírus transparente. Ri-se. E logo que chegou a noite, ele todo sorrateiro saiu para a rua e soltou mãozinhas sujas no parque do reino, que saltou aqui, ali e sujou todo o reino, com uma sujidade invisível que os habitantes não conseguiam ver, mas que podiam tocar, e assim levavam mãozinhas sujas com eles para todo o lado. Logo, os habitantes deixaram de sorrir e ficaram doentes. O rei Eduardo não sabia o que se passava com os seus habitantes, que adoeciam a cada dia e já não sorriam, nem as crianças queriam brincar, até a família Cenourinha já não lhes apetecia fazer os ovos da Páscoa. Com as crianças doentes,
quem iria procurar os ovos da Páscoa no jardim do palácio? O rei estranhou que nunca mais vira Anastácio a espreitar da sua janela e desconfiou que ele poderia saber o que se passava e decidiu ir nesse mesmo momento falar com ele. O rei Eduardo bate à porta do cientista louco Anastácio e este abre a porta com um ar surpreso e pergunta: o que é que faz aqui na minha casa? O rei, muito preocupado, conta-lhe o que se passa com os habitantes do Reino do Sorriso e diz-lhe que isto era muito grave. Como poderia o reino chamar-se Sorriso se os seus habitantes estavam tristes? E que sabia que ele, como um grande cientista que se dizia ser, deveria ser capaz de saber o que se passava por ali. Anastácio disse logo que não sabia de nada, mas que ia tentar descobrir, acrescentando que poderia ser que o reino tivesse sido atingido por um vírus, que ele há muito ouvira falar que surgiu num outro reino muito longínquo, o reino da maldade, e queria ver o que se passava, mas que o rei, entretanto, poderia pedir ao seu povo para ficar em casa durante 3 dias, o tempo que faltava para o domingo de Páscoa. Pois se fosse este vírus que ele acabara de falar, este vírus gostava de andar de mão em mão, de dar beijinhos, abracinhos e andar a brincar no parque, que era melhor as pessoas ficarem em casa, pois se este se sentisse sozinho, sem mãozinhas sujas, sem beijinhos, sem abracinhos, ele enfraquecia e ia embora do reino. O rei Eduardo chegou ao palácio e decretou, ou seja, pedia para todos os habitantes do seu reino ficarem em casa com a sua família até à véspera da Páscoa, para que o sorriso voltasse ao seu reino. Durante a noite veio à janela e vi que lá fora, colocando mão aqui, mão ali, Anastácio, nada mais e nada menos que Anastácio, e pensou que ele andaria à procura do tal mãozinhas sujas. E não é que andava mesmo? Logo que mãozinhas sujas viu as mãos sujas de Anastácio, se colou a elas, e Anastácio correu logo para o laboratório, enquanto o reino dormia, e coloca mãozinhas sujas no tubo de ensaio, pois ele sabia que o tinha apanhado, pois já não sorria e estava a ficar também doente. Então pegou num pouco de alegria, de felicidade, de saúde, e mexeu e transformou o vírus mãozinhas sujas em algo muito saudável, o sorriso. E saiu logo durante a noite, espalhando o sorriso por todo o reino. Amanheceu, era véspera de Páscoa, e os habitantes estavam felizes e sorridentes. E o rei decretou que já poderiam sair para a rua. As crianças voltaram para o parque e os seus pais preparavam a festa da Páscoa. O rei, esse foi à casa do cientista louco, Anastácio, e disse que sabia que este era o culpado dos seus habitantes não sorrirem e estarem doentes, pois ele, ao vir durante a noite à sua janela, viu o Mãozinhas a tentar apanhar o vírus mãos sujas. E então, o que é que acontece? Decidiu castigar Anastácio e ordenou que este iria esconder
todos os ovos no seu jardim durante a noite, para que as crianças os encontrassem logo pela manhã no domingo de Páscoa. Anastácio nem refilhou. Foi ter com a família Cenourinha, que já o esperava, e passou toda a noite a esconder os ovinhos de chocolate no jardim do palácio do rei Eduardo. Ao amanhecer, Anastácio cai na sua cama, muito cansado, que dormiu todo o dia, e a Páscoa passou e ele nem acordou. No dia seguinte, ao abrir a porta, o que é que ele encontra? Um cestinho cheio de ovinhos de chocolate que os habitantes do reino vieram trazer-lhe. Mas como ele dormia, deixaram-lhe à porta muito agradecidos por este ter corrido com o vírus, mãozinhas sujas do reino do sorriso. Pois o rei contara da janela do palácio, enquanto estes procuravam os ovos, que Anastácio trabalhou muito no seu laboratório para arranjar uma fórmula para correr com mãozinhas sujas do reino e que certamente não iria aparecer por ali porque deveria estar a dormir de muito cansaço. Anastácio sorriu e prometeu que nunca mais quereria nada que fizesse mal às pessoas, pois estas gostavam de si. Ali estava a prova de como se lembraram dele, no lindo cesto recheado de ovos de chocolate. E assim tudo voltou à normalidade, porque os habitantes fizeram o que o rei lhes pediu, ficando nas suas casas, e Anastácio reparou o mal que causou no reino e o sorriso voltou. Ou este não seria mais o reino do sorriso. E acabou a nossa história, amiguinhos. Já viram? Há sempre tempo de reparar o mal que nós podemos fazer aos outros. E às vezes é necessário que nós também acatemos as ordens que nos dão, como agora neste momento, que é ficarmos em casa. E se ficarmos em casa, também toda esta situação irá desaparecer. E nós vamos poder voltar aos parques, aos jardins, a andar na rua, a dar beijinhos, abracinhos e a nos divertirmos, está bem? Pronto, e acabou aqui a minha história. Beijinhos para todos. Uma boa noite. Tchau, amigos. Tchau.